Bem-vindas a Todas Juntas! Bem-vindo ao Todas Juntas, bem-vindo ao Todas Juntas. Estou aqui com a Ingrid, que é bailarina. Gente, eu aliás fui ver do Dance Theater of Harlem. Existe uma coisa com autoestima muito grande, né? Porque existe a guerra da bailarina tem que ser magra, da bailarina tem que ter postura, da bailarina tem que estar impecável. Como que é isso? A postura ela tem, né? É, a postura dela. Eu também tô tentando sentar direito. Mas como que é isso no balé? Então, eu acho assim, ó. O balé tem evoluído bastante, do início até agora. Eu comecei quando eu tinha 8 anos. Então, hoje em dia, como uma profissional, eu vejo as coisas totalmente diferentes. Se você parar pra pensar, hoje em dia eu acho até engraçado, mas eu sou totalmente diferente do que seria o balé há 300 anos atrás e agora. E eu acho que é muito legal, porque as pessoas estão tendo a consciência de que você não precisa ser perfeito ou igual um ao outro, mas que você também pode ter oportunidade e que você também pode dançar. Então as portas estão se abrindo para todos. A gente vê no Brasil as pessoas querendo ainda segurar a tradição. Você vê as pessoas aceitando a diversidade no balé? Então, eu acho complicado. Porque, por exemplo, quando eu fui dar uma entrevista na Fátima e eu falei que eu não conhecia nenhuma bailarina negra profissional na companhia, muitas pessoas ficaram meio assim, mas como assim você não conhece? Tem a fulana, tem a cicrana, tem a cicrana. É, tem todas elas e eu. Mas ninguém mora lá. Qual é o ponto? Porque a oportunidade no Brasil, nesse momento, para dança e para arte, é tão pequena. Se você realmente quiser expandir seus horizontes e dançar numa companhia profissional e seguir isso para a vida, você tem que vir para a Europa ou para a América. Desde o início, quando eu comecei a fazer balé, tipo, esse nunca foi meu sonho virar bailarina. Não tava na lista. Olha isso. Não é assim, ai, quando eu crescer eu vou virar bailarina. E normalmente não. É o sonho de toda menininha, né? Não. Eu tô curiosa. Eu até brinco, eu falo que o balé que me achou. Olha. Eu não achei o balé, ele foi ali se enfiando. Eu não via como profissão, porque eu nunca tinha visto alguém que era como eu, tá numa companhia grande e ser profissional. Então a falta de representatividade mexe na autoestima das crianças, né? De falar, como que eu vou ser bailarina? Ou como que eu vou ser aquilo que você não está representando? Sim, com certeza. E, assim, comigo mexeu de uma maneira diferente. Porque eu não pensei que eu não poderia chegar lá, porque eu não via ninguém, mas eu achava estranho porque não tinha ninguém. E quando eu comecei a gostar mais do balé, e o meu grupo das aulas eram super misturados, e eu sempre via todo mundo progredindo e fazendo tudo, eu falei assim, ai, eu vou fazer igual a ela. E a minha professora sempre me incentivava muito. Ela me colocava lá na frente. Eu assim, ai, cheio de vergonha. Ela, não, você não sabe o que te aguarda. Eu nunca entendia o que ela estava falando. Eu nunca entendia. E eu era a única negra da aula. Você, adolescente, assim, mudou muito? Você acha que influenciou muito? Eu acho que influenciou bastante. Eu acho que a idade também, as pessoas que estavam à minha volta, me fizeram quem eu sou hoje. Eu sempre fui aquela criança que era uma criança super nova, mas estava sempre com o pessoal mais velho. Ao redor da minha carreira, e como tudo foi se movendo, eu fui meio que me achando. Por exemplo, no Brasil, desde pequena, eu usava o cabelo permanente. E eu falei assim, eu vou deixar meu cabelo com permanente. A minha mãe também já passava. Então, eu nunca experienciei, só quando eu era bem pequena, acho que tipo uns 10 anos, meu cabelo assim. Só. Permanente é o cachinho? E aí depois eu fiz... E aí depois eu fiz isso por um bom tempo. E aí a gente ia num salão. Quando eu vim pra cá, e comecei a fazer balé aqui, a maioria dos negros americanos tem o cabelo liso. Agora, de uns 6, 7 anos, todo mundo resolveu se revoltar e falar, vou fazer o big chop, que eles chamam agora. E aí todo mundo corta o cabelo, raspa a careca e vai pra frente. E transforma pro natural, exato. né? Mas faz a isso empodera muito as mulheres. Empodera Claro. demais. Porque assim as crianças conseguem se ver assim, por que meu cabelo não é liso que nem o daquela negra que tem o cabelo liso? Por que meu cabelo não é enroladinho perfeito? E eu acho que isso começou a mexer comigo. Por exemplo, quando o Instagram começou, eu sempre via aquelas bloggers e pessoas que tinham cabelo enrolado. E eu já fazia balé, então eu falava assim, olha só, eu quero ser eu, quando eu sair da aula, mas eu também quero continuar sendo a bailarina. E eu sempre conversei com meu marido. E ele assim, mas você, todo mês você vai no salão, você gasta $100 pra alisar o cabelo e vai de novo. Mas pra quê? Eu assim, mas pra ficar bonita. Na minha cabeça eu achava... É tão lindo. Que não era nem tipo aceitação, mas eu achava assim, fica bonito. Cria um trauma nas crianças, né? Quando elas abrem uma revista e não tem uma pessoa negra com cabelo
é natural. Ou quando vê uma bailarina e tem uma bailarina negra que não tem um cabelo natural. Acho que mexe, né, com o... Ó, eu geralmente, eu dou aula agora, assim, já faz um bom tempo. Eu adoro dar aula porque eu gosto de dividir um pouco do que eu aprendi com as crianças. E o que eu mais ouço, que é muito estranho pra mim, porque, tipo assim, por mais de eu ter tido cabelo com permanente, de, às vezes, meio tá ali... Mas, sabe, a minha mãe, ela sempre foi aquela rocha ali no meio. Olha, minha filha, você é bonita do jeito que você é, você se aceite do jeito que você é, você vai ser exceção, mas isso nunca vai te impedir de chegar até o final. O que eu acho que falta nessa geração agora, às vezes, de todas as famílias, é um pouco do apoio do pai e da mãe. Porque as crianças começam a se mostrar maduras, então os pais às vezes acham, ele não precisa mais de mim, entendeu? Vou deixar meu filho caminhar. E é complicado, porque muitas crianças ainda não estão prontas. Elas mostram pra vocês que ela tá independente, mas elas estão fazendo meio que uma proteção ali. E o que eu enfrento com os meus alunos hoje em dia, que é muito importante, eles falam assim, eu quero ser igual a fulana de tal. Mas ela não tem um cabelo igual ao meu, ela não tem a minha cor. Aí eu falo, olha, eu também nunca pareci com ninguém que eu queria ser. Mas eu acreditei no meu potencial, eu acreditei em mim. Então, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Isso é o poder, mais uma vez, é um poder da pessoa branca de falar, eu não te aceito do seu jeito, você tem que se encaixar no meu mundo, tô certa? Então, você mudar o seu natural é você ter que se encaixar no meu mundo e abaixar a sua autoestima. É uma maneira... eu acho que as pessoas tentam, de qualquer forma, colocar você num box. Independente do que você faça na vida. E eu acho que isso é uma coisa muito chata. A gente, o ser humano, ele é um indivíduo. A palavra já fala indivíduo. Você vai ser individual em todos os sentidos. Na sua maneira de ser, na sua maneira de respirar, de andar, se colocar num ambiente. Sabe, o que falta mais ao redor do mundo hoje em dia é aceitação. Aceitação cultural, aceitação de tudo, da vida. Onde a pessoa chega e ela entra, deixa ela entrar. Porque você vai se importar. Ela não vai mudar a sua vida. No fundo, talvez ela pode adicionar. Como que é fazer parte de uma minoria dentro desse mundo? Olha, eu acho que, pra mim, nesse momento, como bailarina negra brasileira, dançando na América com uma carreira profissional, é gratificante. É como se você estivesse fazendo história. Você está, né? Você está fazendo, Não, literalmente. Sim, porque assim... Eu nunca imaginei que eu ia ser role model. E as pessoas falam isso sempre. E eu fico me sentindo assim, é uma puta responsabilidade. Imagina o bem que você tá fazendo para um monte de criança que agora está podendo falar assim, nossa, eu posso sonhar em ser bailarina, porque existe uma bailarina que se parece comigo. Uma pessoa, ela vai lá e faz, e você fala assim, ok, é possível. Abre porta para os outros. Exato, porque quando eu comecei, eu não via ninguém, mas eu achava que era possível. Eu estava no caminho que era possível, mas eu ainda não tinha visto ninguém. Então, assim, quando uma pessoa vai lá e consegue, você fala assim, ok. Se ela conseguiu, a gente consegue também. Parabéns por tudo que você faz, por tudo que você representa. Eu acho que, sabe, por tudo que você está fazendo na história mesmo agora. Como mulher, como negra, como bailarina. E muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês. O máximo. Obrigada a vocês que estão em casa, mas não é em casa. A Nath sempre me lembra que hoje existe internet, a pessoa pode estar em qualquer lugar. No metrô, em qualquer lugar. Então se inscrevam, dá like, tudo que se faz aí no YouTube da vida. E muito obrigada. Obrigada, gente.